Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu decidi gravar essas pílulas aqui, vídeos curtos, né, para auxiliar no estudo, no preparo de vocês para o ENAD. Tenho certeza que vai ser um material bacana, que vai dar um suporte para que vocês possam, de fato, ter algumas ferramentas, algumas estratégias, pensando que esse é um momento muito importante, não somente para a instituição, mas também para a carreira de vocês. O ENAD, ele vem justamente para medir, né, como esses profissionais, como nós profissionais, estamos indo para o mercado de trabalho, e isso vai como uma característica do nosso currículo mesmo, né, da nossa instituição. Então, acho que nós teremos aí vídeos curtinhos de algumas dicas para que vocês possam aproveitar ao máximo esse momento, tá bom? Bom, então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, eu vou conceituar um pouquinho sobre a prova do ENAD, a gente vai conversar, né, quais que são as principais características, o que o ENAD se difere tanto de outras avaliações, e aí acho que isso vai dar uma esclarecida, né, no que a gente pretende seguir nos próximos vídeos também, eu vou contextualizando vocês, tá bom? Bom, então, passando aqui à frente, o ENAD, ele tem um time de professores universitários, né? Esse grupo de professores, parte deles é dividido como autores das questões e alguns são como revisores das questões. A gente sabe que na psicologia, vou falar especificamente da psicologia, né? Nós temos algumas ciências estatísticas, principalmente nas nossas avaliações, né, nas nossas disciplinas de medidas e avaliações, que elas têm uma estatística, um cálculo matemático por trás para que esse instrumento ele tenha uma fidedignidade, né, um valor útil para a utilização de instrumentos psicológicos. Pensando nisso, a gente sabe que a estatística ela é uma das ciências precisas para que a gente possa metricamente qualificar, né, qualificar algo e alguma coisa. Então, o ENAD ele também vai ter a sua matemática, estatística aí por trás. E esses professores, autores, revisores, né, eles têm toda uma formação, uma capacidade, um preparo, né, muito preciso para que a gente tenha qualidade nas questões. Eu coloquei um exemplo aqui de uma estatística, né, uma metodologia, que é a teoria de resposta ao item, muito utilizada atualmente, tanto para o Enem quanto para alguns instrumentos psicológicos. Acredito que até no ENAD deve haver aí algo parecido, né? Que é uma estatística onde ela avalia a coerência das respostas. Então, eu, enquanto aluno, se eu respondo corretamente uma questão de nível avançado, difícil, pela lógica desse cálculo estatístico, eu deveria também ter um número grande de acertos nas questões fáceis. Quando eu tenho um acerto muito baixo nas questões fáceis e um acerto muito grande nas questões difíceis, essa conta não fecha muito, porque entende-se que para você ter um rendimento bom em questões que sejam de níveis mais elevados, você precisa ter a base das questões fáceis. Então, o cálculo entende que isso é uma resposta dada ao acaso. Em outras palavras, rasgar aí seriam os nossos chutes, né? Então, o que a gente pode pensar com isso? Que essas metodologias, elas existem para caracterizar de forma mais qualitativa o instrumento, que no caso seria a prova do ENAD, tá? Então, o INEP, ele tem aí, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele tem um banco de questões, essas questões ao longo dos anos, né, elas vão sendo avaliadas em grupos randomizados de alunos de ensino superior, para que elas sejam, então, futuramente acopladas na prova e, de fato, seja uma prova bem validada. Pensando nisso, não é foco do ENAD ter questões que tenham pegadinha. O ENAD ele não vem para avaliar se você sabe minimamente detalhes, né, ali, colocando pegadinhas. Não, eles avaliam corretamente o que eles querem avaliar. O que seria isso, né, essa forma redundância de dizer isso? Seria o seguinte: o que a pergunta está trazendo lá na questão, né, do ENAD, o que ela de fato quer saber. Não tem pegadinha, não tem isso é, de trocar um termo para um negativo, para um positivo. Não, a ideia é que de fato a gente possa, né,
ler a questão e mostrar o que a gente entendeu da questão. Em caso de erro, ou a pessoa ela não leu a questão corretamente, ou ela não aprofundou, né, no tema que precisava ser estudado. Mas pegadinha é uma coisa que vocês não vão ver no ENAD. Outra questão importante também é que as questões sempre são afirmativas. Você não vai encontrar, por exemplo, assinale a alternativa incorreta. Por exemplo, né? Ou Maria não foi à praia porque estava chovendo. Não, é mais fácil que a gente encontre, né? Por que Maria não foi à praia? São questões afirmativas, tá? Isso também ajuda muito a caracterizar a prova do ENAD. São diferenças muito marcantes quando a gente pega em outros modelos aí grandes, né, de avaliações. Bom, a 40% das questões discursivas, elas estão num modelo aí de formação, né, geral. Então, 40% das questões são discursivas, né, e ali você vai ver quando você fazer o ENAD, que nós temos a questão D1, D2, que elas são discursivas e representam aí um peso de 40%, na verdade, tá? Só corrigindo, elas têm um peso de 40%. Depois nós temos perguntas discursivas no componente específico, ou seja, nós da psicologia respondemos questões específicas da psicologia, que são 3 questões. Ao todo, então, no ENAD nós temos 5 questões discursivas, 2 de conhecimento geral, 3 de conhecimento específico, totalizando aí, né, um peso para essas questões. No geral, 40% do peso é delas, 15% do peso é das discursivas, das específicas, tá bom? E aí nós temos 8 questões que elas são de conhecimento geral, tá? Já já a gente vai falar disso. E as demais questões, né, de 9 a 35, elas são de conhecimentos específicos. Espera-se que nesse tempo de graduação vocês tenham pelo menos, né, eu não vou falar que a gente tem que ter todas as respostas, mas pelo menos um raciocínio suficiente para destrinchar uma questão, para que a gente possa ter uma percepção um pouco mais profissional da problemática que está sendo trazida ali, tá bom? E nós temos no final, né, 9 questões também, que são questões de percepção da prova. O quanto que vocês acharam tranquilo ou não, tempo que vocês gastaram na prova, se vocês acharam que as instruções iniciais foram claras, objetivas. Isso são as 9 questões, tá bom? Sobre o cálculo da nota, as questões de formações geral, objetivas e discursivas, elas são 25% das questões e 75% são específicas. Então, quando a gente pega o peso das questões gerais, dessas 25% de questões que nós teremos no ENAD, de questões gerais, aí pode ser qualquer coisa fora da nossa ciência, tá? Nós temos ali as discursivas como 40% do peso, 60% do peso das objetivas. E os 75% que são as questões específicas da psicologia, 15% do peso da nota são das questões discursivas e 85% do peso das questões de pontuação, né, 85% são das questões específicas, objetivas, tá bom? Acho que deu para ficar claro um pouquinho desse quadro aí, né? Aqui eu vou passar porque nós já conhecemos um pouquinho, né, o modelo matemático aí ao longo das aulas, mas só para que vocês entendam brevemente, né, o que seria a teoria de resposta ao item. Existe um estudo feito sobre uma determinado construto. Vamos falar sobre memória. Então, vou lá, faço todo um estudo sistematizado sobre memória. Daí, começa a ser elaborado uma série de questões sobre memória. Questões fáceis, difíceis, medianas, nananã. Essas questões, elas são testadas em campo com públicos randomizados, tá? Quando eu falo randomizado, são pessoas com períodos diferentes de conhecimento, mas tudo muito segregado na estatística. Então, se eu for avaliar questões de alunos de segundo período, vai ser só com alunos de segundo período, independente ali também da faixa etária que eles podem quebrar dentro da análise estatística, tá? Mas também pode ser com segundo, terceiro, quarto, quinto período e os cálculos separadinhos. Então, dentro dessas questões, são feitas ali as separações. Essas aqui são questões fáceis, difíceis, medianas, e essas aqui que não, de fato, elas não foram boas. Vamos eliminar essas questões. Então, ou seja, a gente chama isso de uma análise empírica, né? Um estudo sistematizado para que essas questões sejam categorizadas como questões boas para uma avaliação, como o ENAD, como o Enem, por exemplo, né?
Então, existe essa diferenciação difícil, médio e fácil. E aí tem a elaboração de um instrumento, de um teste, que vai colocar de forma mista essas questões e avaliar o que precisa ser avaliado. E aí é onde ele avalia a questão da coerência. Se você tem mais questões difíceis e menos fáceis, entende-se de que eu tive alguns chutes aí. Se eu acertei mais questões fáceis, algumas medianas menos difíceis, entende-se que tem uma coerência, a pontuação ela é maior. No Enem funciona desse jeito, a pontuação quando tem coerência nas respostas é maior, tá bom? Bom, e aí quais são as estruturas de questões do ENAD, tá? Primeiro, existe um texto base que vai situar o aluno dentro daquele assunto, tá? É um texto onde ele vai orientar sobre qual assunto você precisa estar preparado para responder a questão. Depois vem o enunciado, que é o local, né, em que uma situação, um problema é apresentada. O enunciado ele vai, de fato, te preparar para a chamada daquela pergunta, tudo bem? Dá aquelas características que precisa mesmo do texto base, e aí vem a chamada para a pergunta. Lembrando que no texto base pode ou não ter elemento gráfico, como por exemplo, aqui essa questão onde ela mostra, né, um infográfico dando algumas instruções ali. Quando você pega, né, questões, considerando o infográfico apresentado, avalie as afirmações a seguir. E ele traz uma série de características do gráfico. Perceba que aqui nós temos o gráfico como se fosse um texto base, embora nós temos questões que têm gráfico e texto base, e nós temos já um enunciado, né, falando, olha, observe aqui esse gráfico, olha essas questões a seguir. E aí nós temos, logo em seguida, a chamada para a pergunta. É correto apenas afirmar que? E aí vem, né, as opções de resposta. Então, algumas questões do ENAD podem vir também com infográfico, tudo bem? Enunciado, ele pode ou não ter algum elemento gráfico também, então no enunciado a gente pode ter alguns elementos gráficos também. É muito comum ter elemento gráfico, pessoal, nas questões de conhecimento geral, tá? Conhecimentos gerais. E conhecimento específico tem também, mas é muito forte nas questões de conhecimentos gerais, tá? Quando fala conhecimentos gerais, por exemplo, essa aqui, nós estamos vendo que está falando de algumas questões de plantação com transgênicos, são questões fora da nossa ciência, mas eles querem perceber a capacidade analítica que nós temos, tá bom? Quando a gente fala das questões, né, da pergunta, nós temos então 4 tipos de questões. E aí nós temos as questões de complementação simples, questões de múltipla escolha, questões de escolha múltipla e questões de asserção e razão. E as questões discursivas. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria caracterizar melhor o que é a prova do ENAD, né? E aí, nos próximos vídeos, a gente vai passar vídeo por vídeo com um exemplo de cada uma dessas questões. Tudo bem? Beijo grande para vocês. Vou estar aparecendo beijo do Jô, né? Do gordo. E aí, nos próximos vídeos, vem as dicas de cada uma das questões. Tchau, pessoal.